Olá para você, meu querido aluno do Segundão. Pessoal, hoje a gente vai começar a aula sobre democracias, ditaduras e cidadania, tá? Que é a aula 33 e 34 do conteúdo de vocês, de sociologia. Então é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Cada sociedade desenvolve as suas democracias através da sua historicidade. E aí não admira que sociedades socialistas são diferentes entre elas. Se eu for comparar, por exemplo, o socialismo da União Soviética, que era predominantemente controlado pelo Partido Bolchevique, ou os sovietes, né, depois que se consolidou a União Soviética, era muito diferente da China popular. Apesar de serem ambos socialistas, eles discordavam muito de certas práticas. Tanto a ponto da China popular, em algum determinado momento, se retirar dos países unidos pela União Soviética, porque eles tinham uma certa oposição à extrema burocratização do sistema soviético. Isso é só um exemplo para vocês, mas existem muitos outros. Então vou dar um exemplo do capitalismo brasileiro e o capitalismo da Finlândia, por exemplo. Na Finlândia, a gente teve pautas feministas extremamente avançadas e que realmente sustentaram a sociedade. E quando eu digo isso, galera, é o seguinte: o capitalismo brasileiro e o capitalismo da Finlândia se parecem em alguns quesitos. Existe ainda assim essa questão da hierarquia social, existe ainda assim a ideia de que o trabalhador vai lá e vende a força de trabalho dele para empresa. Então, nesse sentido, não mudou a lógica capitalista. Porém, lá na Finlândia, as pautas feministas avançaram. O que isso significa? Significa direito a uma educação de qualidade, que é uma pauta feminista, direito a uma bolsa, tipo uma Bolsa Família, mas uma Bolsa Família de verdade, né? As mulheres que são mães donas de família, elas ganham para poder ficar em casa com os filhos até os 7 anos e depois dos 7 anos, ainda por cima, elas continuam ganhando uma bolsa, né? Para poder manter a família. Então existe um incentivo a você ter família, né? Que é um dos ideais do liberalismo, né? Transformar a família numa instituição social. E existe mesmo esse incentivo, só que isso não é porque o capitalismo foi bonzinho, foi lá, estendeu a mão e falou, tó. Isso é porque teve muita manifestação e organização feminista. E justamente por isso, as mulheres têm garantias básicas como o direito de ter a sua família bem alimentada, o direito de ter uma estrutura básica econômica para poder sustentar a sua família, o direito de ter uma licença maternidade estendida, não só de 6 meses, como aqui no Brasil, já que, em termos de infância, é importante para a criança ter a presença dos pais, pelo menos um dos pais, em casa até os 7 anos, né? Orientando, ajudando com tudo. Então, assim, o capitalismo de lá só não é tão cruel, na visão nossa, né? Como é com as mães de família aqui do Brasil, que muitas vezes tem que deixar os seus filhos sozinhos em casa para poder sustentar a casa, né? Para ganhar um salário mínimo, que é de R$ 1.200 no máximo, e aí poder sustentar uma família inteira com esse salário mínimo através do usufruto, né, da sua força de trabalho, sua força produtiva. Seria um absurdo dizer isso pra galera da Finlândia, mas porque literalmente houve um movimento social que bateu de frente com um modelo de Estado capitalista patriarcal. O que seria o modelo de Estado capitalista patriarcal? Seria basicamente, galera, esse Estado que só privilegia o homem, que não dá nenhuma assistência social para as mulheres, que não dá assistência social para as famílias, que não dá assistência social para as crianças, que não dá uma educação de qualidade, uma saúde, que não dá um tempo básico, essencial, que essa mãe tem que ficar com a criança. Então, o Brasil é muito, extremamente patriarcal e machista, o modelo de capitalismo do Brasil, porque ele literalmente só privilegia homens ricos e brancos, sobretudo isso em imensa maioria. Né? Então, até o próprio racismo brasileiro, ele surge da dinâmica capitalista do Brasil. Por quê? Quem que foi a mão de obra explorada no Brasil? Os pretos, ao longo de todo o período escravocrata. Isso criou um racismo no intuito de exploração capitalista. Então, num país que nem um país como a Finlândia, que foi o exemplo que eu dei, só não existe esse capitalismo selvagem, porque literalmente, meus queridos, literalmente, eles tiveram pautas feministas que foram trazidas e que hoje se transformaram em políticas para a família, né? Então, uma mulher solteira, ela não tem esse incentivo. Então, a gente não pode dizer que é totalmente feminista. Mas uma mulher com filhos, que realmente, gente, vamos comparar, uma mulher solteira, os níveis de gastos que ela tem, uma mulher com filhos, né? É um nível muito maior, você tem que sustentar aquela criança.
Então, eles pagam os impostos e esses impostos voltam em políticas públicas para a família, que é um intuito liberal, né? Ainda assim focado na família nuclear, focado na ideia de incentivo de família, e que foi o que o Bolsa Família tentou fazer aqui no Brasil, né? Tanto que não me surpreende que o Bolsa Família beneficiou, em sua imensa maioria, mulheres. Porque são elas que realmente... Porque pensa, o homem, ele pode abandonar a família. Infelizmente, isso é real, né? Ele pode simplesmente abrir mão de cuidar dos filhos. Ah, mas ele paga a pensão. Mas, gente, a questão não é o capital de dinheiro, é o capital de vida aqui. O homem paga a pensão, mas não é ele que leva a criança para a escola, não é ele que busca a criança da escola, não é ele que leva a criança para o hospital, não é ele que cuida da criança, que veste a criança, que dá banho. Não é ele que tem todo esse capital de tempo dedicado à criação da criança. Então, o sistema brasileiro democrático é muito machista, muito mais focado na vida dos homens do que das mulheres. Tá? E isso se desdobra em tudo. É só olhar a arquitetura das cidades que a gente percebe o quanto o sistema brasileiro é machista, né? Não privilegia as mulheres, não privilegia crianças, parques, iluminação, até coisas simples, tipo uma boa iluminação para evitar crimes de abuso contra as mulheres, pois as mulheres andando em ruas muito escuras se sentem mais vulneráveis a ataques, né? Então, tudo isso é uma forma da gente olhar a questão da democracia e ver quem realmente ela está representando, quais são os grupos que estão controlando. Então, eu peguei o exemplo de duas democracias capitalistas, mas que tem um foco diferente na hora do tratamento das questões de gênero, certo? Então, por isso que no Brasil, inclusive, eles batem tanto de frente com as feministas e tem tanto investimento para fake news contra o feminismo, porque eles sabem que o feminismo vai tirar esses privilégios deles masculinos. Agora, é desvantagem pra gente ter todos esses benefícios que as mulheres da Finlândia têm? É desvantagem pra quem, galera? Parece meio sádico o machismo, né? Ele não é meio, né? Ele é super sádico, na real, né? Porque não se trata só de criar uma desvantagem entre os homens e as mulheres. Se trata de colocar as condições das famílias brasileiras sobre a condição da crueldade, se não tiver um homem. Se tem um homem, ainda elas têm um pouquinho mais de chance de seguir em frente. Agora, se tem só a mulher e os filhos, as condições que eles ficam são muito precarizadas, muitas vezes, em sua imensa maioria. São poucas as mulheres que têm o luxo de falar, eu tenho um emprego tão bom que eu pago uma babá pra ficar com meus filhos, eu pago uma escola particular e tudo mais. Entende? Então, vamos lá falar um pouco de política, que é um assunto que eu amo, inclusive, né? Então, vamos fazer uma introdução rápida com a leitura do Milor Fernandes, que viveu em 1923 e morreu em 2012. Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Então, vamos lá. De fato, para alguns, a democracia é a panaceia de todos os problemas sociais políticos, enquanto a ditadura seria a origem deles. Cabe refletir, todas as democracias são iguais? Todas as ditaduras devem ser consideradas da mesma maneira? Para muitos, democracia só é vantajosa quando se está no poder. Assim, todas as atitudes que se beneficiam de um determinado grupo social são rapidamente classificadas como democráticas, entre aspas. Em compensação, quando um grupo é afastado do poder, é comum que fale sobre ações ditatoriais dos governos do quais não participa. Na América Latina, na segunda metade do século XX, diversos países tiveram experiência como ditaduras conservadoras de fundo militar. Em meio à Guerra Fria, muitos tiveram apoio dos Estados Unidos contra o bloco socialista liderado pela União Soviética. Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai foram alguns países que viveram sob ditaduras e um posicionamento de direita, que tinham como principal bandeira o afastamento do continente americano capitalista do perigo comunista. Houve países que viveram, alguns ainda vivem, ditaduras de esquerda, isso é, que tentaram implementar seus regimes doutrinas socialistas e comunistas, como é o caso de Cuba, na América Latina, da China e da Coreia do Norte e da Ásia. Eu vi uma entrevista esses dias do Wikileaks, né, que uma amiga minha compartilhou, eu achei interessantíssimo, sobre política e a Coreia do Norte. E aí, não sei se vocês manjam o que é o Wikileaks, mas o Wikileaks são arquivos vazados pela internet por pessoas que participavam anteriormente da CIA, que é aquela inteligência americana, né, que espiona os outros países e que controla politicamente outros países como o Brasil, tá? Então, eles revelaram que, ao eles acessarem os documentos da internet da Coreia do Norte, surpreendeu eles que os norte-coreanos dificilmente debatem política na internet. E aí, na visão de alguns, eles falam, pô, mas então deve ser uma ditadura, os caras não podem falar de política na internet, né?
Só que aí, quando eles foram viver dentro da Coreia do Norte, que eles passaram um tempo, né, na Coreia do Norte como foragidos políticos dos Estados Unidos, já que eles revelaram um monte de documentos de ações criminosas, né, dos Estados Unidos, eles viraram e falaram que eles se surpreenderam que, tipo, eles não tinham necessidade de debater política na internet. Porque eles debatiam política na janta, no almoço. Então, na Coreia do Norte, é comum debater política, em qualquer ocasião. Então, eles não tinham tanta necessidade de expor na internet esse pensamento, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Né? E aí, vale pensar, será que a gente realmente é livre ou a gente só é livre virtualmente? Né? Porque eles podem debater política no almoço. E a gente, se falar de política aqui no almoço, estraga o almoço. Né? Então, fica aí o questionamento para você, meu aluno. Tá? Então, a democracia significa do povo, para o povo e pelo povo. Esse é o significado filosófico da palavra e político, tá? Que vem, a gente sabe que vem da palavra grega e tudo mais, que significa povo no poder, ou poder do povo, né? Mas o sentido literal é esse. A ideia atual que temos de democracia decorre de Aristóteles, que é democracia é o governo dos homens livres. Do lado bom é o governo dos homens livres, do lado ruim é demagogia, ou seja, uma pessoa que vai pro poder, finge que é a favor do povo, que é popular, tal, mas só usa isso para fazer o que quer. E aí privatiza o poder para si. Ou seja, faz o povo pensar que o que ele quer é o que todos querem. Isso é o demagogo, tá? E aí tem a monarquia, que é um governo de um só, que pode facilmente se transformar em tirania, né? E aí tirania seria o significado de um líder que persegue e mata, e dentre outras atrocidades, todo mundo que se opõe a qualquer coisa contra ele, que suas ordens se tornam ordens inquestionáveis. E aí, em termos filosóficos, como Aristóteles defendia que os filósofos deviam ser políticos, ele fala, não tem como isso dar certo, né? Uma pessoa ser inquestionada no poder, não tem como dar certo. Políticos têm que ser questionados, sim. E a aristocracia, que é o governo de poucos, que são os melhores, tá? Por sua vez, entre aspas, os melhores. Por quê? Porque quando a gente fala de aristocracia, a gente fala de um governo de uma elite, né? Uma elite política, que em tese deveria ser os melhores, os mais especializados. Mas na prática, muitas vezes confia em mim que eu tenho os melhores em volta de mim. Mas, gente, política, não se confia em ninguém na política. O poder corrompe qualquer um, tá? Ele pode corromper pessoas como eu e você. Então, é necessário o ato de questionar para não acontecer isso, tá? E aí, justamente o que ele fala. A aristocracia tende a ser corrupta. E é interessante, sabe a palavra corrupção? Que a gente tanto fala aqui no Brasil, né? Ela tem um significado para Aristóteles muito particular, que é acúmulo de riquezas. Para Aristóteles, corrupção é acúmulo de riquezas. Então, por quê? Porque se eu acumulo muita riqueza, facilmente eu te compro. A sua vida vale menos que a minha. Entende? Então, continuando as características da democracia, a primeira característica de toda a democracia é o sufrágio universal. Ou seja, todos têm direito ao voto a partir dos 16 anos, no caso do Brasil. Tá? O aumento dos órgãos representativos, que é câmaras municipais que têm o poder de criação de leis que são paralelos aos poderes do Senado. Então, em vez de eu ir até Brasília para desenrolar um problema meu, eu posso criar uma lei aqui, desde que ela não bata de frente com as leis da Constituição Federal e pôr em prática mais rapidamente. Então, a ideia é que um aumento de órgãos representativos aumentem a velocidade do Estado em resolver problemas sociais. Infelizmente, muitas vezes na prática é o contrário, né? Na teoria política, a democracia é um regime político caracterizado por parlamento ou congresso, ou seja, representantes que são eleitos por uma eleição direta. Vereadores, senadores, deputados, presidentes, governadores, prefeitos, dentre outros. E instituições sociais que vão cuidar de certos direitos, como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, que no caso se liga com a questão política, o Ministério Política Econômica, né, no caso, o Ministério do Meio Ambiente, sei lá. Como a gente ultimamente está vivendo uma época de crise das instituições sociais, a gente pode entender que é uma crise da democracia, porque o Ministério do Trabalho deixou de existir. E a principal função do Ministério do Trabalho era investigar trabalho escravo. Então, por que deixou de existir? Fica aí o questionamento. Então, a gente vai ter também como o sinônimo de democracia cidadania e as eleições. Então, os direitos do cidadão devem ser invioláveis
e o cidadão tem que ter direito a, inclusive, eleger os seus representantes e não simplesmente ter representantes como líderes políticos tiranos, né, eleitos indiretamente. A gente tem que ter os votos com pesos iguais, a gente tem que ter votos livres, com condições de escolha de fato, a gente tem que ter uma maioria numérica desses votos, como contagem dos votos, mas essa maioria numérica nunca pode passar pelos limites das decisões da maioria para não prejudicar as minorias políticas. Então, essas maiorias em termos de votos, elas nunca podem também usar o fato de elas serem uma maior quantidade de pessoas para suprimir uma minoria política, como é o caso dos indígenas, como é o caso das mulheres, como é o caso dos pretos do Brasil, porque eles são maioria numérica. Mas em termos de direitos políticos, são minorias. Vocês já estão careca de saber disso. Vocês tiveram aula sobre minorias políticas, tá? Então, outra característica da democracia são os fatores essenciais, que são liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, ou seja, o jornalismo tem que trazer os fatos pra gente, eles têm que ser livres para poder documentar tudo que está acontecendo, a locomoção, organização sindical, os trabalhadores devem e podem sim se organizar em sindicato para garantir os seus direitos, igualdade jurídica entre os cidadãos, nós temos que ser todos iguais perante a lei, direito à ampla defesa, inexistência de penas cruéis, etc. Essa parte da liberdade e igualdade jurídica é meio complicado, né? Porque a gente tem casos de pessoas que roubaram um pedaço de pão e estão presas até hoje. E casos como a esposa do Queiroz, que fez lavagem de dinheiro e está em prisão domiciliar. Sequer chegou a ser presa. Fica aí a critério de vocês pensar se a gente realmente tem liberdade e igualdade jurídica. Também é possível identificar sistemas políticos bipartidários ou multipartidários. Bipartidários, 2 grandes partidos que controlam outros partidos que sempre saem em eleições. Na União Soviética, por um tempo, foi assim. Em Cuba foi assim. Nos Estados Unidos é assim, né? Tem os republicanos e os democratas. Dentro dos democratas, a gente tem várias vertentes políticas, desde direita até esquerda, né? E dentre os republicanos, a gente tem quase sempre uma direita política ou uma extrema direita, tá? Ou seja, são alguns partidos que se unem numa frente ampla contra um partido que faz o mesmo, que é o caso dos Estados Unidos, aí que eu já dei pra vocês, e outros são compostos por uma grande quantidade de partidos, como é o caso do Brasil, que tem mais de, 300 partidos. Chamamos essa divisão de bipolares ou multipolares, politicamente falando. Também há a democracia formal, que é a democracia controlada pelo povo, e que é um caso aí, como, sabe o exemplo que eu dei da Finlândia? Já que o movimento social influenciou na política de Estado, a gente pode dizer que é uma democracia formal, né? E a substancial, que é para o povo, ou seja, não é do povo. Não, o povo não tem controle nenhum, mas é voltado para o povo, como no caso do Getúlio Vargas, no caso do período lulista, né, do Lula, dentre outros líderes que, embora fizessem parte de uma elite política, acabaram cedendo muitas políticas populares, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Vou mandar os exercícios para vocês logo mais. E até a próxima.